Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar plataforma de número 256. Estamos chegando aí à reta final dessa temporada. Eu sempre falo reta final da temporada e as pessoas falam, Jonathan, mas não vai até dezembro? Calma, gente, vai até dezembro sim. Mas a gente sempre grava de um mês pro outro, então dá uma sensação de que quando tá indo além, tá indo a mais do que ele tá de fato indo. E estou com uma pessoa que eu conheci quase no mesmo tempo que eu conheci outros comentaristas que eu já trouxe aqui, André Salgado, mais conhecido como André Pseudo. Cara, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Para quem não te conhece, se apresente, fale quem você é e obrigado. Bom, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast. Meu nome é André Salgado, mais conhecido como Pseudo ou André Pseudo, enfim. Sim, sou aquele que os meninos falam no de 0 a 10, no de solo a 10. Sou produtor e às vezes pinto como comentarista aqui ou acolá na TNT Esportes Brasil. Da hora, mano. Cara, muito bom te receber aqui, obrigado por ter aceitado o meu convite. Fico sempre muito feliz quando eu convido pessoas que trabalham na área do jornalismo e também mais especificamente jornalismo esportivo, que é um bagulho que eu consumo há muito tempo. E como você já ouviu, né, um podcast com o Pierre que eu gravei, que inclusive daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa parceria com ele. A plataforma, ele é um programa de bate-papo, né? Eu gosto de usar esse termo bate-papo porque não tenho pretensão nenhuma de fazer entrevista, que eu acho algo muito difícil de fazer, mas ele é um bate-papo onde a gente vai trocar ideia. E eu gosto de ouvir histórias, né? Ele tem esse nome plataforma porque é uma plataforma que a gente coloca as coisas. Eu gosto sempre de usar a referência da mesa, né? A mesa onde a gente coloca as coisas no lugar. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Quem é o André, onde nasceu, onde que passou a infância, a adolescência. E na medida que você for contando, se tiver algo que eu queira aprofundar, eu te interrompo e a gente aprofunda. Pode ser? Claro, eu, assim como o Piero, no meu RG, sou natural de São Bernardo, mas só nasci em São Bernardo. Vivi minha vida inteira e vivo ainda em Santo André, mais perto da divisa com São Paulo, ali da zona leste de São Paulo. Uhum. Fui uma criança e um adolescente que não gostava muito de futebol, por incrível que pareça. Nunca joguei bem, até hoje sou, assim, uma negação jogando futebol, constrangedor mesmo. Só que quando eu era menor, eu era muito competitivo, então eu ficava muito frustrado por não conseguir jogar bola bem e tal, então meu pai e meus amigos me zoavam e aquilo me causava uma frustração muito grande. E acho que isso acabou me afastando um pouco do futebol durante a minha infância / adolescência, mas sempre fui muito São Paulino, muito por conta do Rogério Ceni. Minha mãe é corintiana, meu pai era santista, e aí eu via o Rogério Ceni e tal, um goleiro que fazia gol, e aquilo me encantou muito. Então sempre fui muito São Paulino, mas era aquele São Paulino de tipo assim, pô, defendo muito meu time, gosto muito do meu time, mas não era aquele São Paulino que todo domingo, toda quarta-feira assistia o São Paulo jogar, por conta desse ambiente que eu achava muito tóxico, não que não seja, mas eu ainda achava muito tóxico e que fazia mal pra mim, como nessa questão de frustração, de ser muito competitivo e não conseguir jogar uma bola com os amigos, enfim. E aí eu cresço, vou pro ensino médio, e no ensino médio eu entro na ETEC, quem é aqui de São Paulo é um colégio técnico, então você faz o ensino médio junto com uma formação técnica, né? E aí eu escolhi o curso de informática para fazer junto com o meu ensino médio, e assim, informática, na minha sala eram 40 pessoas, tinham 36 meninos e 4 meninas, alguma coisa assim, ou 34 meninos e 6 meninas. Então, ou você falava de futebol, ou você não falava nada. E aí eu entro em 2018, dei a sorte de entrar com um cara que hoje a gente tá um pouco mais distante, mas é o meu melhor amigo da vida, que é o Vinícius. A gente estudava junto fundamental, e aí acabou que caiu na mesma ETEC, a gente prestou para a mesma ETEC e acabou caindo na mesma sala ali, os dois passaram, e ele foi um cara muito fundamental nessa minha mudança de visão do que era o futebol. Ele é um cara muito apaixonado pelo Corinthians e sempre foi pelo Liverpool, então eu torço pro Liverpool além do São Paulo, tanto quanto torço pro São Paulo, e ele foi um cara fundamental nessa questão da minha mudança de visão sobre o futebol. Ele inicia essa minha mudança de visão sobre o futebol, aí o Liverpool amplifica ainda mais quando eu conheço o horizonte do futebol inglês, do futebol europeu, Champions League, enfim. E aí, o cara que me traz de volta pro futebol, e principalmente pro futebol brasileiro, o cara que me faz voltar a assistir todo o jogo do São Paulo, todos os jogos do São Paulo, sem exceção nenhuma, chama-se, por incrível que pareça, Fernando Diniz Silva. É com o time do Fernando Diniz no São Paulo que eu volto a assistir futebol, porque eu vejo que é uma coisa diferente do que eu estava acostumado, era uma paixão diferente, uma filosofia diferente. Então, eu devo muito ao Diniz. Ele me reconectou com
com o São Paulo, me reconectou com o futebol brasileiro. E aí tenho essa promessa para mim mesmo, que um dia, se eu encontrar o Diniz, eu tenho que agradecê-lo pelo trabalho que ele fez no São Paulo. Talvez não pelo resultado final, a gente sabe como acabou, mas Sim. por todo o processo. Da hora, mano. Muito bom ouvir tua história. Fico feliz de saber que você é São Paulino, assim como eu, que sou doente pelo São Paulo. E triste por saber que você torce pro Liverpool, né? Porque eu torço pro outro lado, eu torço pro Everton. Sou torcedor do Everton, muito ferrenho, assim. E culpa do Richarlison, né? Eu gostava de futebol inglês e era meio que modinha. Eu gostava de todos do Big Six ali, com exceção do United, porque eu nunca gostei do United, nunca gostei do Arsenal, nunca gostei do Chelsea também. Mas de resto, eu gostava do City, eu gostava do Everton, eu gostava do Tottenham, enfim. Mas o Everton foi o time que me despertou, assim, e o Richarlison tem muita contribuição nisso. Inclusive, quando o Richarlison saiu do Everton, eu fiz um texto lá no Instagram e ele repostou, né, o meu texto lá no Instagram muito dele. Foda. Fiquei muito feliz, cara, porque ele sempre foi esse cara de proximidade, né, com os torcedores, e eu mandei uma mensagem para ele desejando toda a sorte do mundo no Tottenham, triste por ele estar indo para um rival, né, para um time que enfrentaria a gente pelo menos 2 vezes no ano, que seria na Premier League. Mas enfim. E aí você falou sobre informática, mas você é formado em comunicação? Tipo, alguma coisa relacionada a jornalismo? Isso, eu tenho técnico de informática só no diploma do ensino médio mesmo, porque não me identifiquei, mas como era uma formação unificada, o médio com o técnico, então eu ia fazendo as coisas ali para passar no técnico também, e aí acabou que eu tenho o diploma. Eu gosto muito da parte de hardware, de montagem e manutenção de computadores. Isso foi uma parada que eu gostei na faculdade. Na faculdade não, na ETEC ainda, no ensino médio. Eu saio do ensino médio já com a cabeça de fazer jornalismo. Eu não sei ao certo quando isso surgiu, essa vontade de fazer jornalismo, porque eu tenho uma lembrança de quando eu tinha ali uns 6, 7 anos de idade, de estar assistindo o Jornal Hoje na sala de casa, e aí tinha uma matéria especial de uma correspondente confeitarias da Itália, assim. Era uma matéria bem água com açúcar, assim, e tal. E aí eu virei pra minha mãe e falei, nossa, eu quero trabalhar com isso aí, porque eu gosto muito de comida, eu gosto muito de falar, então eu vou trabalhar com isso que ela tá fazendo. Só que essa paixão, digamos assim, que talvez tenha despertado ali, ela ficou muito guardada por muito tempo. Já tive vontade, igual todo menino adolescente, de ser designer de games, de trabalhar na parte de tecnologia, até por isso fui para informática, mas não me identifiquei. Na ETEC a gente tinha muito trabalho, muita apresentação oral, enfim, e acho que aquilo foi me retomando aquele sentimento que eu tinha sentido lá pequenininho assistindo o Jornal Hoje, tipo, cara, eu quero me comunicar, eu quero falar com as pessoas, eu acho que eu falo bem, eu tenho uma certa predisposição para isso, e aí eu presto o vestibular para FAM, Faculdade do Palmeiras, e muito por conta de um seguidor meu. Na época eu já tinha a página Pseudo Jornalista, que foi criada por conta de um projeto também do ensino médio. A gente tinha aulas de empreendedorismo, né? E aí o professor de empreendedorismo falou, eu quero que vocês criem um projeto que seja baseado em algo que já existe, mas com uma pegada de vocês. Aí eu pensando com esse meu amigo Vinícius também, pensando, a gente chegou numa conclusão que tipo assim, hoje em dia você tem fanpage para todo mundo. Você tem fanpage pro Julian Brandt do Borussia Dortmund, você tem fanpage pro Embelmo, você tem fanpage pro Haaland. Por que não fazer uma fanpage para jornalistas esportivos? E aí foi o que a gente fez. Por isso que o nome era Pseudo Jornalista à época, e aí o pseudo acabou ficando até hoje. Nessa criação da Pseudo Jornalista, enfim, publicação de textos que contavam a história da carreira dos jornalistas, memes, enfim. Eu conheci um cara chamado Max, e aí ele entrou em contato comigo na DM do Twitter e só perguntou, você faz faculdade? Onde você tá fazendo faculdade e tal? Na época eu tinha prestado do vestibular da IMB Morumbi e falei pra ele, fiz aqui a prova da IMB Morumbi e tal, consegui uma bolsa X lá. E ele falou, por que você não tenta pra FAM? Eu vou tentar pra lá também, parece ser legal, parece ser bem prática, com bastante prática. Teoria também, claro, mas o sistema da FAM é um pouco diferente, que é colocar o aluno como protagonista, enfim. E aí eu prestei, consegui uma baita bolsa lá pelo vestibular da FAM e aí a gente acabou caindo na mesma turma também, porque a gente entrou juntos, eu e o Max, e ele também é peça fundamental para eu ter entrado na TNT Sports mais tarde.
E aí terminei também a minha faculdade de jornalismo agora... Não agora, né? Parece que faz pouco tempo, mas já fazem 8, 9 meses. Eu terminei a faculdade de jornalismo em dezembro do ano passado. Da hora, mano, da hora. Cara, esse negócio de faculdade é um bagulho, eu não sei como é que funcionou pra você, né? Mas é um bagulho muito, eu não vou dizer problemático, que eu acho que a palavra não é essa, mas é algo muito intrigante, né, pro jovem, ter uma noção do que quer fazer. Eu lembro que quando eu era criança, inclusive, a gente teve uma conversa muito legal no especial 7 anos do meu podcast agora, foi mais de 7 horas de episódio, que eu gravei com amigos e a gente falou um pouco sobre isso, sobre antigamente quando a gente era criança, a gente queria ser tudo, né? A gente sonhava com grandes coisas, então Sim. Era comum ver alguma criança falando que queria ser astronauta, por exemplo. Mesmo sem saber o mínimo do que é isso, do que significa. Então, quando eu era criança, eu quis ser várias coisas também. Eu quis ser jornalista, eu quis ser advogado, eu quis ser cantor. Cantor foi o que eu mais quis ser, porque meu pai era cantor, né, na época. Então, cantor foi o que eu mais quis ser. Quis ser técnico de futebol, eu quis ser jogador e depois quis ser técnico. Quis ser várias coisas, cara. E assim, aí quando a gente vai crescendo, a gente vai deixando de querer ser várias coisas e vai meio que afunilando, né? E aí, até tomar uma decisão do que fazer, porque parece ser uma decisão que vai mudar a tua vida pra sempre, né? E nem sempre é assim, né, que funciona. Às vezes tem casos que a pessoa faz uma faculdade, não se identifica. Eu gosto sempre de contar essa história. Passei na Federal daqui do Acre pra música. E eu tinha na minha cabeça plenamente que eu queria fazer música. Plenamente. Tipo, na minha cabeça tava muito claro de que eu queria fazer música. Cara, eu fui lá, passei, fiz lá toda a inscrição. Cara, no meu primeiro dia de aula, eu já olho para aquilo ali, para teoria musical. Não, história da música, minha primeira aula. Com a professora, tipo, nada a ver. Alunos, nada a ver. No meu segundo dia de aula, mano, eu já tinha claro que eu não queria estar ali. Que aquilo ali não era para mim. Tá ligado? Que a música que eu gostava era a música que eu consumia, não aquela coisa abstrata, não aquela coisa clássica que eu ia estudar ali. E eu nem sabia tocar nenhum instrumento bem, eu tocava todos por causa da igreja, né? Porque eu era de igreja você tem vários instrumentos ali disponíveis e você toca. Mas ouvindo você falar, eu lembrei disso. E como é que você chega na TNT, mano? Cara, você falando de ser técnico, me trouxe uma lembrança. Eu, quando ia jogar com os moleques e tal, como disse, jogava muito mal, então eu já chegava com o pé atrás, assim, porque eu nunca gostei de atrapalhar, eu nunca gostei de sentir que eu tava atrapalhando também. Sim. E aí você falou em ser técnico, eu chegava na quadra, assim, ou num campinho que a gente tinha aqui, e já falava, não, pessoal, eu vou ser juiz, deixa que eu sou o juiz aí. E aí ficava só correndo junto com eles, apitando qualquer coisa, não tinha nenhum apito. Mas como que eu entro na TNT? Muito por conta da página que eu tinha, que hoje virou um perfil quase que pessoal. O André Pseudo, antigamente era o Pseudo Jornalista, que era, como eu falei, uma fanpage para jornalistas esportivos. Então eu tinha contato com alguns deles ali e eu consumia muito conteúdos deles, né? Então a Tati Mantovani fazia lives na Twitch, eu assistia todas as lives dela na Twitch, naquela época que todo mundo queria fazer live na Twitch. E uma dessas lives da Tati, a Clara Albuquerque comenta no chat, Tati, eu quero fazer também. E eu já tinha algum contato de DM de Instagram com a Clara por conta de algumas threads que eu fazia no Twitter, alguns textos que eu pedia curiosidade, tipo, vou fazer um texto falando sobre a história da Tati Mantovani, sobre a carreira dela. Clara, você tem alguma curiosidade, alguma história com a Tati, enfim, que seja legal? E aí criou uma relação ali de DM no Instagram, eu vi a mensagem da Clara e eu, igual toda criança que já quis ter um canal de Minecraft no YouTube, que já quis mexer no OBS, muito por conta do Adolfera, que é um streamer de FIFA, o Adolfs. Eu sempre gostei muito de mexer em OBS pra aprender e tal, fazer lives, enfim. Eu mandei uma DM pra Clara falando, Clara, se você quiser, eu configuro todo o seu OBS aí, o seu software, pra você apertar só o botão de transmissão ao vivo. Ela falou, quero sim e tal. Aí eu fiz isso pra ela, não cobrei nada, claro, foi só pra, tipo assim, porque pra mim não era um trabalho, era só uma ajuda ali e tal. E um tempo depois, acho que coisa de 2, 3 meses depois, esse meu amigo Max, ele tinha feito um curso com a Monique Danello, que é repórter da TNT. Ela tinha dito no grupo do curso, se não me engano, que ela tava querendo fazer lives na Twitch e precisava de alguém que soubesse mexer com isso. E aí o Max passou o meu contato pra ela, eu fiz o mesmo serviço que eu fiz pra Clara, eu fiz pra ela, também não cobrei nada, enfim. E aí ela falou, muito legal e tal, gostei bastante. Eu acho que tem uma vaga na TNT pra isso. Você quer que eu posso te indicar e tal? Eu falei, claro, com certeza. Eu tinha 4 meses de faculdade nisso.
Então eu falei pra ela, pô, acabei de entrar na faculdade, não sei muito bem mexer em Photoshop, eu sei mais ou menos editar, sei. Ela falou, não, eu acho que você tem perfil, você vai bem, você pega e faz. É uma vaga era uma espécie de estágio assim, mas já com carteira assinada. Sim. Ela falou, não, aqui dentro você vai aprender, o que você precisar a gente vai te ajudando. E aí fiz 2, 3 entrevistas e acabei passando e entrando na TNT e tô até hoje. Entrei em maio de 2021. Caramba, muito tempo, né, velho? E aí você foi estudando e aprendendo, né, junto com a TNT. Isso, eu sempre fui muito insistente, assim. Eu queria muito ainda ter a imagem da primeira thumbnail, que é aquela capinha que você vê antes do vídeo começar no YouTube, que eu mandei pro meu chefe. Porque assim, eu lembro dela e era uma das coisas mais horríveis que alguém já fez no Photoshop. E meu chefe falou, não, gostei da ideia. E aí ele fez a thumb, só que muito mais bonita e me mandou. Eu falei, caramba, muito legal e tal. E aí eu sentava na frente do computador e tentava fazer a mesma thumb 3 vezes e nenhuma ficava bonita. E eu ficava ali 10, 20, 30 minutos tentando fazer uma thumb que ficasse minimamente aceitável e tal, do jeito que eu gostasse. E acho que foi muito disso, muito de insistência, muito de consumir conteúdo, porque na época que eu entrei ainda era pandemia, 2021, então em 2020 e 2021 o meu tempo médio de YouTube diário eram tipo assim 14 horas. Eu sempre tava com o YouTube fazendo alguma coisa. E Twitch também, muita Twitch. Eu era moderador de vários canais grandes, tanto aqui no Brasil quanto alguns portugueses também. Eu era moderador de chat, então conhecia muito da plataforma da Twitch, muito de ferramentas, e foi bem na época que a TNT tava com o projeto bem focado na Twitch, com as lives do Beltrão, Casemiro, Luiz Felipe Freitas e Pedro Certeza. Então eu acho que foi preparado no momento certo, na hora certa ali, pra conseguir deslanchar na TNT. Claro que dei muita sorte, não acho que não acredito na dita meritocracia, que é só você se esforçar, que é só você trabalhar enquanto todo mundo tá dormindo que você vai conseguir. Acho que isso pode servir de alguma automotivação, de tipo assim, não, eu vou trabalhar porque aí eu vou conseguir. Mas se você crê nisso como visão de mundo, eu sinto lhe informar que isso não existe. Eu concordo contigo. E inclusive, o meu trabalho hoje, eu contei até isso quando eu gravei com o Piero, né? Muito acaso, velho. Eu tá no trabalho que eu tô e eu concordo plenamente quando você diz, cara. É estar no lugar certo, no momento certo, sabe, pra vaga certa, porque eu sou o único acreano que trabalha na empresa que eu trabalho. Caramba! É único, na verdade, o único nortista, né? Não só acreano, mas o único da região norte, porque a empresa majoritariamente é home office, é óbvio, eu moro no Acre, então a empresa é home office totalmente, a empresa não tem uma sede física, tinha, né, mas não tem mais. É uma empresa de tecnologia, então permite isso, né? Mas assim, eu tava vivendo a minha vida, gravando podcast, e aí eu tava procurando uma entrevista do Álvaro Miguel, que é o técnico do Atlético Acreano, que é o time daqui do Acre que eu torço, e pra mim é o meu grande ídolo no time do Atlético Acreano, e ele dá poucas entrevistas, pouquíssimas. E eu fui atrás de uma entrevista dele, e ele deu uma entrevista pro Jorge Cadouac, que é um jornalista, inclusive, eu não sei se ele é formado, mas ele já trabalhou na ESPN, enfim. E o Jorge trabalha na mesma empresa que eu trabalho hoje, ele me indicou para a empresa, né, como auxiliar de suporte e tal. Na época eu tava trabalhando no telemarketing, tava morando sozinho, tava numa fase da minha vida desgraçada, mas eu tava ali, cara. Então eu tive a sorte de ser no momento certo, que a empresa tava precisando de pessoas, e eu fiz network, né, que é essa palavrinha bonita que as pessoas gostam de falar para relacionamento. Tudo isso graças ao Álvaro Miguel. Técnico do Atlético Acreano, olha só. E eu concordo plenamente, cara. Eu aprendi muito fazendo também. Estava no lugar certo, na hora certa, e estou já há 3 anos na empresa. Cara, e isso é muito doido, né? Porque se você for puxando o fio, se eu não tivesse... Bom, enfim, isso vai mais longe ainda. Se meus pais não tivessem decidido me colocar na escola que eles me colocaram no fundamental, eu não teria conhecido o Vinícius, que não teria me trago de volta pro futebol, que não teria feito comigo o projeto da pseudojornalista, e aí eu não teria conhecido o Max, que foi quem me indicou pra Monique Danello, que me indicou na TNT. Então assim, cara, é muito doido. Se você for parando pra puxar o fio, você vai parar no... Putz, e se o meu tataravô não tivesse decidido vir pro Brasil aquele dia? É uma cadeia, né, de coisas, né, de acontecimentos, né. Inclusive,
o conteúdo que você consome, né? Porque assim, Exatamente. o seu trabalho está inteiramente ligado ao conteúdo de futebol, conteúdo esportivo, que era algo que você nem estava tão interessado, né? Que era o futebol, no caso, né? Então, realmente, mano, é uma série de coisas. O esporte, entre aspas, que eu gostava era o WWE, que é o telecat, a luta livre, aquela luta de mentira que o pessoal fala. Sim. Eu era, cara, de 2014, do segundo semestre de 2014 até 2018, eu acho que poucas pessoas no Brasil sabiam tanto de WWE quanto eu. Era assim, nome de todos os golpes, nome de todos os personagens, a música de cada um. Era bizarro. E aí, acabei parando um pouco de 18 até agora há pouco, quando começou a passar na Netflix. E aí decidi voltar porque tá muito mais fácil de assistir, enfim. E tô me reconectando com essa paixão antiga que eu tinha. Da hora. Eu queria voltar a um assunto lá de trás, André, que você falou, porque eu lembrei agora, você falou que não era muito próximo ao futebol, né? No sentido de acompanhar e no sentido de jogar também. Eu, quando criança, eu era viciado em futebol, fanático, assim, sabia de tudo que estava ao meu alcance para uma criança saber, sem o auxílio da internet, eu sabia. Então, sei lá, eu sabia os times de cada país, de cada time, e era algo que as pessoas não sabiam, porque sem acesso, sei lá, eu sabia que o La Coruña era um time da Espanha, sabia que o Atlético de Bilbao era um time da Espanha. Hoje, tudo bem, hoje, quem tá no futebol, imerso no futebol, saber dessas coisas é até banal, mas 2005, 2004, quando eu era criança e não tinha acesso à internet como é hoje, saber dessas coisas era algo muito bizarro. E aí, quando eu chego ali na adolescência, mais especificamente ensino médio, que eu começo a me turmar com pessoas diferentes, eu vou para a área do teatro ali e tudo mais, eu me afasto muito do futebol, nos dois sentidos. Tanto de jogar futebol como de acompanhar futebol. E, inclusive, a Copa de 2014, eu não assisto a Copa de 2014. Eu não vejo o 7-1 que o Brasil tomou. Ironicamente, eu tava jogando futebol na varanda da minha casa, mas eu tava cagando alheio pro jogo. E o que me reconectou com o futebol, eu acho que eu volto a acompanhar futebol em 2016, 2017, por ali, que eu volto a acompanhar futebol de novo. Então, esse período de ato que eu fico sem acompanhar futebol, eu também não acompanho São Paulo, eu também não acompanho Seleção Brasileira, não acompanho nada ali. É como se fosse um branco, assim, na minha memória de futebol nesse período. Inclusive, até os campeões brasileiros da época, quando as pessoas falam pra mim, dessa tal fase, o fulano jogou muito bem. Cara, pra mim é como se ela não tivesse acontecido isso na minha mente. E aí depois o Jonathan, que é apaixonado por futebol, voltou de novo e voltou até pior, né? Hoje eu namoro, então minha namorada, ela sente um pouco desse efeito. Eu assisti Everton, Fiorentina, Fórmula 1, São Paulo Futebol Clube, ir pro estádio ver o Atlético Acreano, Barcelona. Então são os times que eu torço e que assisto. E ela fica, meu Deus, mais um jogo, por que tu tá assistindo mais um jogo? Eu falei, cara, porque tem que assistir. Como é que foi pra você, cara, e essa coisa, esse negócio de não gostar de acompanhar tanto, ou não acompanhar, pra começar a acompanhar? Como é que foi esse período, essa transição? Cara, eu tenho muito disso também, de simplesmente não ter o conhecimento de, o Dagoberto e o Borges jogavam demais. Eu sei que eles jogavam muito, porque eu tenho essa sensação da época, mas eu não lembro de ver, por mais que eu já estava na idade de lembrar de coisas que aconteceram nessa época. Mas, enfim, eu começo nesse processo de voltar a assistir o futebol quando eu fico mais próximo desse meu amigo Vinícius, que é um corintiano fanático, e era fanático pelo Liverpool. Eu nem sabia o que era Liverpool, assim, só de ouvir meu pai assistindo a Champions League ainda na ESPN, ou no começo do esporte interativo. E aí eu vou me aproximando de pouquinho em pouquinho. O FIFA tem um papel muito importante nisso, o videogame, porque desde os meus 3 anos de idade eu sempre gostei muito de jogar videogame, seja só pra ficar zanzando pelo mapa no GTA San Andreas, batendo em todo mundo, tal qual uma criança de 4 anos que não deveria estar jogando porque não sabe o que está fazendo, até ter um jogo do Pateta no PlayStation 1, assim, que eu não entendia nada de inglês, mas eu ficava lá pulando, fazendo um monte de coisa. E aí o FIFA da Copa de 2014 é o primeiro FIFA que eu pego, assim, pra jogar mesmo. Joguei aquele FIFA, joguei o modo Copa do Mundo, acho que com quase todas as seleções da Copa. Foi o FIFA que eu mais joguei, assim, na adolescência, na infância, disparadamente. E a partir dali eu comecei a conhecer os outros modos do FIFA, né? Porque esse FIFA da Copa do Mundo de 2014 era um FIFA separado que só tinha o modo da Copa do Mundo. Pelo menos o piratão que a gente tinha acesso aqui com um bom Xbox 360 desbloqueado. E aí eu compro o FIFA 15, jogo um pouco do FIFA 15, o 16
16 eu não compro, e aí o 17 é o que eu mergulho de vez no bom modo carreira treinador. E ali surge o meu interesse pelo futebol como um todo, de saber o nome de jogador, de ir atrás de como cada time joga, de todo mês pesquisar quem tinha entrado, quem tinha saído para atualizar as transferências, de uma coisa que eu sempre gostei muito desde o começo era acompanhar promessas do futebol. Então teve uma época que eu gosto de falar que eu descobri o Gvardiol. Desde 2020 para 21 eu já falava muito dele para meus amigos e tal, antes dele sequer subir pro principal do Dinamo Zagreb. Então, eu acho que foi muito desse meu amigo Vinícius, de me mostrar que o futebol não era só você humilhar, entre aspas, ou fazer um bullying ali com alguém que não jogava bem, mas de tipo, mano, beleza, você não joga tão bem, mas vem aqui que você pode entender o futebol. Sem jogar bem, você consegue assistir, você consegue entender o porquê de cada coisa, você consegue entender a análise tática, a análise técnica. Você pode conhecer de futebol sem saber como jogar futebol. E aí ele tipo assim, me pegou pela mão e me fez um tutorial do o que é futebol pra mim, principalmente futebol europeu. E aí com o FIFA eu fui ficando cada vez mais imerso assim nesse mundo, até hoje assim que o Liverpool virou uma paixão e o São Paulo voltou a ser a paixão que era antes, quando eu era pequeno, e o futebol me deu muitas coisas boas, né? Tem o trabalho, o time do Diniz de 2019, ele me reaproximou também. Já era muito próximo do meu pai, assim, apesar dos meus pais serem divorciados e tal, mas eu era muito próximo do meu pai, só que tinha essa barreira do futebol, tipo, quando eu sentia que às vezes ele queria falar do que estava acontecendo no Santos, que era o time dele, e eu não sabia de nada. E aí eu queria falar do WWE e ele também não sabia do WWE, então o time do Diniz, ele me proporcionou ter esse assunto futebol todo dia nos últimos 2 anos de vida do meu pai. Meu pai falece em 2020, então o time do Diniz ali de 18, 19 é o que faz eu quebrar essa barreira. Então, tipo, o futebol me deu isso, o futebol me deu uma namorada. Eu conheci a minha namorada num grupo de Telegram de torcedores brasileiros do Liverpool. Então, assim, é muito do que você falou, de lugar certo, na hora certa, de estar preparado para as coisas acontecerem e de não deixar a oportunidade passar, que é o mais importante. E ela torce pro Liverpool, né? Ela é, inclusive, mais Liverpool do que eu. Ah, que bom, então, que ótimo. Vocês estão na mesma página ali. Vocês estão na mesma sintonia para assistir os jogos do Liverpool. Na mesma sintonia. Da hora, mano. Aproveitando que você torce para 2 times, e é muito bom pra mim, porque eu torço pra vários também. Então, quando eu encontro alguém também que torce pra mais de um time, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, que eu vou fazer daqui a pouco. Mas antes eu queria te perguntar como é que é a sua relação com esses times, né? Como é que é a sua relação com o São Paulo Futebol Clube? Você falou no início que o São Paulo e o Liverpool estão na mesma página ali. Diferente pra mim, pra mim o São Paulo ele tá acima de todos os times, e aí depois os outros times estão ali em paz de igualdade, embora eu considere que Barcelona e Fiorentina estão ali num grau acima do Everton e Atlético Acreano. Então eu queria saber contigo, né, como é que é a relação do São Paulo Futebol Clube e o Liverpool também. Como é que esses 2 times fazem a sua vida caminhar pra frente? Cara, você até falou aí do Barça, e eu lembro que eu jogava o Bomba Pet clássico, claro, mas tinha um que chamava BES, B-E-S, o Brazilian Evolution Soccer, que era a cópia do PES, assim, e tal, e tinha uns times muito loucos, e que juntava jogadores só da Adidas, jogadores só da Nike, e aí eu lembro que eu gostava muito de jogar com, eu não vou lembrar agora qual que era o patrocinador correto, mas eu gostava muito de jogar com o que tinha o Marcelo 12, lateral esquerdo, e aí nesse meu começo de volta ao futebol, eu gostava muito do Real Madrid, porque eu gostava muito do Marcelo. E aí você me pergunta sobre São Paulo e o Liverpool, como que é hoje em dia. Eu acho que coloca os 2 em pé de igualdade, mas eu acho que é muito de fase, assim, e não de, o Liverpool tá bem, o São Paulo tá mal, vou torcer só pro Liverpool. É muito de sentimento, assim mesmo, de uma parada que oscila. Às vezes eu tô mais próximo emocionalmente, mas não fisicamente, claro, do Liverpool. Às vezes eu tô mais próximo emocionalmente e também fisicamente do São Paulo, porque eu tenho muito mais acesso aí ao Morumbi do que aí a Anfield, fui uma vez só. Então
Então é muito disso, assim, é até difícil de explicar, mas é como se fosse uma gangorra. Às vezes um tá um pouco mais alto que o outro, às vezes os dois ficam em equilíbrio quando tem duas pessoas do mesmo peso na gangorra, às vezes o outro lado fica mais alto e tal, mas eu acho que funciona como uma gangorra, assim, é muito de variação de sentimento mesmo. Da hora, mano. Cara, uma pergunta que todo São Paulino gostaria de fazer nesses momentos atuais do São Paulo Futebol Clube é uma das minhas tretas mais recentes com meus colegas de trabalho, inclusive, e eu queria saber a tua opinião, cara. Luciano é ídolo ou não é ídolo? Cara, essa é uma excelente pergunta. O Luciano, eu acho que ídolo é uma parada muito individual. Eu não considero o Luciano meu ídolo, mas eu tenho que aceitar. Não tenho que aceitar, porque aí parece que eu fico emburrado com isso. Não tenho nada contra o Luciano. Mas não se pode negar que o Luciano é um ídolo da instituição São Paulo Futebol Clube, principalmente da geração mais nova de torcedores ali, que nasceram de 2010 pra frente. O cara que hoje tem 15 anos de idade, o Luciano, pra ele, é um dos jogadores mais fodas que ele viu na história do São Paulo. Sim. Porque, enfim, é isso, é identificação, conquista também, tem o Paulistão que tira a gente da fila, tem uma Copa do Brasil, tem uma Super Copa do Brasil, tem muito gol em mata-mata, gols em clássicos, comemorações icônicas. Do século, né? Sim. No São Paulo, Arsênio e Luiz Fabiano. Sim, e tem muito disso do que o povo chama de aura hoje, que é a personalidade, comemorações icônicas. Hoje em dia conta muito, querendo ou não, o quanto isso rende de edit pro TikTok, o quanto isso rende de vídeo pro YouTube. Então, assim, o Luciano, se você me perguntar, ele tá no seu top 10, top 15 ídolos do São Paulo? Acho que no meu não, dos meus ídolos não. Mas, enfim, é muito pessoal. Eu tenho o Diniz como um ídolo, e o Diniz, pra muita gente, é um dos piores treinadores da história do São Paulo. Exato. Mas, enfim, eu acho que é muito individual. Concordo contigo. Eu concordo que é muito individual, e inclusive eu concordo com quem não acha ele ídolo. Só que, como eu falei, né, é uma treta com os meus colegas de trabalho, porque eles acham um absurdo. E aí teve uma pergunta que um amigo meu, daqui a 10 anos você se imagina numa mesa de bar falando do Luciano? Eu falei, meu amigo, daqui a 20 anos, quanto mais daqui a 10. O Luciano tem um simbolismo pra mim e o Cicinho não tem, por exemplo, tá ligado? Eu não tô dizendo que o Luciano é mais ídolo que o Cicinho, que nem que o Luciano jogue mais bola. É simbolismo a palavra que eu tô utilizando. É simbolismo. E eu acho que ídolo se forma assim. É porque quando a gente fala de ídolos, e aí você tem o maior ídolo no time, o Rogério Ceni, fica difícil colocar outras pessoas nesse mesmo grau. E eu acho que o erro é esse. O erro é você equiparar, é você comparar. Um exemplo, o Léo Moura é ídolo do Flamengo. Ou alguém questiona isso? Alguém questiona que o Léo Moura é um ídolo do Flamengo? O goleiro Jefferson do Botafogo, por exemplo, é ídolo no Botafogo, entendeu? Hoje o Jefferson não seria ídolo se ele fosse um goleiro reserva, por exemplo, no Botafogo. Então, assim, tudo é contexto também. O Luciano pega um período do São Paulo, que São Paulo não ganhava título. Luciano e Arboleda, pra mim, do elenco atual, são os dois ídolos. Pra mim, Caleri não é ídolo. Pra mim, Caleri não é. Mas eu respeito também que considere o Caleri ídolo. Pra mim, não é. Então, eles pegam o time numa fase que não ganhava título, não ganhava do Corinthians lá em Itaquera, que era um grande tabu, né, do São Paulo. Copa do Brasil era um grande asterisco, né, era um motivo de chacota também, que a gente não tinha Copa do Brasil, tinha todos os títulos, a gente ganha a Copa do Brasil, para deixar bem claro, né? A gente ganha a Copa do Brasil, que vai ser falado daqui, vai entrar nos livros de história. E a gente ganha a Supercopa do Brasil também, que é um outro título que não tínhamos também, pelo fato de não termos Copa do Brasil, e a competição também está adormecida. E o Luciano faz parte de todo esse período aí, tanto nos períodos ruins, que ele conta numa entrevista recente, né, que viu pessoas recusando o São Paulo, como nesse momento de reviravolta. Eu ouvi alguém falar, não lembro agora para dar o crédito, que quando a torcida rival detesta o cara, é porque esse cara é ídolo. Então, a torcida rival do São Paulo odeia o Luciano. O palmeirense odeia o Luciano, o corintiano odeia o Luciano, porque ele é chato, né? Ele implica, né? Então eu acho que por esses e outros fatores, o Luciano é meu ídolo, mas eu super de boa com quem não acha, não considera, mas é como você falou, ele é muito importante para a instituição, cara. Ele é muito importante, ele é muito... Sim, eu acho que ele é um dos caras que tira o São Paulo do ostracismo da cabeça dos rivais, com todo respeito ao Santos, mas o São Paulo estava seguindo o mesmo caminho do Santos, dos rivais terem uma espécie de, não de carinho, mas assim, beleza, meu rival, o corintiano falava, meu rival é o Palmeiras, o São Paulo é qualquer coisa, e aí o Luciano pega esse papel e fala, não, eu vou irritar os caras, eu vou deixar os caras
menos puto. Sim. Porque assim, a indiferença no futebol, ela é muito pior do que a raiva. Eu quero que o meu rival sinta raiva de mim, eu não quero que ele seja indiferente. Exatamente. Se o meu rival, ele tem o poder de sentir indiferença para comigo, quer dizer que o meu time tá num ostracismo, numa irrelevância que eu não gostaria que tivesse. Então eu acho que o Luciano é muito importante pra isso também. Exatamente, concordo, mano. Cara, eu vou fazer uma mini brincadeira contigo de São Paulo e Liverpool, tá? Eu vou perguntar pra você, eu quero que você liste pra mim 2 momentos especiais com o São Paulo Futebol Clube e com o Liverpool. Quando eu falo momentos, eu falo de jogos, né? Mas se não lembrar de jogos, pode citar momentos também. São Paulo e Liverpool. 2 de São Paulo e 2 de Liverpool. 2 de São Paulo, 2 de Liverpool. Beleza. 2 de São Paulo. A final da Copinha de 2019, São Paulo e Vasco. Caramba. Foi o primeiro jogo do São Paulo que eu vi no estádio, no Pacaembu. E foi o segundo e último jogo que eu vi no estádio ao lado do meu pai, santista. Aquela final foi fantástica. Eu gostava muito, na época ainda gosto, mas na época eu colocava a emoção do jogo, a emoção da torcida acima da minha paixão pelo São Paulo. Era tipo assim, eu não tô ali porque eu sou São Paulino, eu tô ali porque eu quero ver todo esse mar de gente muito feliz, eu quero entrar nessa transe, nesse êxtase coletivo aqui, e foi tudo isso, né? O São Paulo começa o jogo, faz 2-0, depois toma um empate e para de jogar no segundo tempo, e aí você fica naquela, meu Deus do céu, cara, o São Paulo não jogou nada, tem pênalti ainda, o que vai acontecer? E aí o goleiro, na época, eu não lembro quem era o goleiro agora, do São Paulo na final dessa copinha, até porque tava todo mundo careca, né, por conta da Larissa. Né? Da Larissa, a menininha lá que tem uma relação muito bonita com o Anthony, então fica mais difícil ainda de você identificar, mas aí ele pega 2, 3 pênaltis, enfim, foi fantástico essa final. Coloco um outro momento com o São Paulo, a final da Copa do Brasil eu vi em casa, por mais que tenha sido muito legal, mas assim, beleza, vi em casa. Eu acho que é o primeiro jogo que eu vi no Morumbi, que foi, por incrível que pareça, no Paulistão de 2023, São Paulo 3-1 Santos. E aí foi a primeira vez que eu vi um jogo no Morumbi, foi fantástico, clássico, choveu muito, mas aproveitei ao máximo. O Rogério, por mais que a gente fique muito distante ali no Morumbi, eu consegui ver o Rogério pessoalmente, de muito longe, mas consegui cantar o nome do Rogério, que era uma coisa que eu sempre quis muito fazer, então foi muito legal, e ainda batemos no Santos de 3-1, teve um golaço do Luan no final do jogo, então foi muito legal. Com o Liverpool, eu acho que o primeiro momento tem que ser Liverpool 3-1 no Sheffield United. Aí você vai falar, pô, por que você tá falando um jogo de Premier League contra o Sheffield United? Porque eu tava lá, eu tava em Anfield, foi um sonho realizado. Essa viagem, ela é uma maluquice, assim. Eu tava planejando pra ir pra Liverpool. Desde que eu entro na TNT, desde o meu primeiro salário, eu guardava um dinheirinho, separava pra fazer essa viagem. Só que eu tava me preparando pra ir no segundo semestre de 2024. Que já seria a temporada 24-25. Só que aí em janeiro de 2024, a gente tem o fatídico vídeo do Klopp que sai do nada falando, eu vou sair do clube no final da temporada. Aí eu falei, não, eu tenho que ver o Liverpool do Klopp. Foi o Liverpool que eu comecei a torcer, eu tenho que ver esse maluco na beira do campo. Coisa de 15 minutos depois que o Liverpool solta esse vídeo, eu chego pra minha namorada e falo, comprei os ingressos. A gente não tinha passaporte, a gente nunca tinha viajado pra fora do Brasil, eu nunca tinha viajado sozinho. Falei, comprei o ingresso, o resto a gente arruma daqui pra frente. Vamos marcar passaporte, pesquisa aí como que faz, o que tem que fazer pra ter passaporte. Eu descolo uma semana na TNT, e aí dei sorte que foi tipo uma semana em abril, que era entre a ida e a volta da final do Paulistão, então foi mais tranquilo pra conseguir os dias. Marcelo Beckler teve um papel de convencimento aí, me ajudou nesse processo de conseguir os dias. Então assim, foi uma viagem muito maluca. A gente ficou uma semana lá, ficamos em Manchester, hospedados em Manchester, porque era mais barato do que ficar em Liverpool. Mas tive a oportunidade de conhecer o Fred Caldeira pessoalmente, que foi sensacional. Fomos para Londres, fomos 2 dias para Liverpool, primeiro para ir pro jogo, segundo para fazer o tour e tal. Então foi muito especial esse jogo. Tinha também o quesito da tensão, da emoção ali, quando eu entro no estádio e ainda tá tocando a música Ale, 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 da torcida do Liverpool, ainda na caixa de som, eu já começo a chorar, a torcida nem tava cantando ainda. E aí quando sobe o You Never Walk Alone, não tem
quem segure as lágrimas. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive na minha vida, e poder tá compartilhando isso com a Tainá, que é a minha namorada, que também tava morrendo de chorar, torna ainda mais especial. E você tem o quesito tensão na época, porque na época o Liverpool ainda brigava pelo título, então precisava muito ganhar, e aí a gente sai na frente com um gol bizarro, assim, do Darwin Núñez, e aí o Conor Bradley faz um gol contra, e aí o empate, o primeiro tempo acaba empatado, e aí o gol não sai, até que sobra uma bola pro McAllister, que ele manda no ângulo, assim, bizarro, um golaço absurdo, e o estádio explode, vem todo mundo abaixo. Quando eu vi, eu tava abraçado com um japonês, e a gente tava cantando junto, então foi, assim, foi mágico, e esse jogo acaba 3-1 no final, ainda tem uma assistência do Robertson pro Gakpo de cabeça. O único asterisco que tem nessa viagem é que o Salah não jogou absolutamente nada nesse jogo, tanto que ele sai no primeiro tempo ainda, no intervalo, mas pelo menos tive a oportunidade de vê-lo passando assim de carro assim na nossa frente, foi muito legal. E cara, eu acho que eu poderia falar o segundo momento com o Liverpool ser a semifinal de 18-19 da Champions contra o Barcelona e tal, o milagre de Anfield foi muito legal, mas eu vou fugir de jogo e eu vou, cara, agora eu não lembro se foi começo desse ano, foi começo desse ano, Paulistão, 31 de janeiro de 2025, num bom Red Bull Bragantino e Grêmio Novo Horizontino, e aí você pergunta, o que isso tem a ver com o Liverpool? O Klopp tava no estádio, eu fui credenciado pela TNT e consegui tirar uma foto com o Klopp, consegui ter ali 5 segundos de interação com ele, e antes do jogo começar, eu e a Bianca Molina, então, tipo, eu e ela mandando mensagem pra todos os assessores do Bragantino possíveis, cara, por onde o Klopp vai entrar, o que eu tenho que fazer pra tirar uma foto com o Klopp? E eles assim, cara, beleza, fica aqui, mas eu não consigo te garantir, tenta aí dar seu jeito. Aí eu deixei a câmera ligada já, gravando o vídeo. Teve um cara que tava na arquibancada que veio meio afobado, e aí o segurança meio que foi segurar o cara e o Klopp ficou sozinho, aí eu só entrei na frente do Klopp assim, e aí ele me deu um abraço e tal, a gente tirou uma foto, não, depois eu tirei um print do vídeo, mas eu acho que esse é o meu segundo momento envolvendo o Liverpool, e aí depois que eu desci pro campo pra ajudar a Bianca Molina com coisa de reportagem, enfim, que esse jogo tava sendo transmitido pela TNT, ela vira pra mim e fala, e aí, conseguiu? E aí eu só consigo acenar aqui sim com a cabeça, segurando o choro pra não passar uma vergonha ali com a credencial no peito e tal, mas eu acho que esse é o meu segundo momento envolvendo o Liverpool, não o Liverpool em si, mas um cara que tá entre os três maiores técnicos da história do clube. Quando você falava, eu tava vendo aqui o vídeo e a foto que você publicou no Instagram. Tá lá no Instagram do André, se vocês quiserem ver essa foto barra vídeo, né? Esse vídeo barra foto, né? Que você tirou com o Klopp. Muito bom, cara. Muito, muito bom mesmo. E agora, título que você ainda não viu do seu time, ou posso ser que você já tenha visto, mas gostaria de ver de novo, comemorar de novo do São Paulo e do Liverpool. Do São Paulo, eu tenho uma vaga memória de 2008, que é o último do trio do Brasileirão, porque eu ia pra casa de um vizinho pra jogar Brasfoot, mesmo sem entender nada de futebol. Da hora. Até hoje e aí, cara, era muito legal. Nossa, meu ensino médio, a gente, tipo, tinha dias que tinham 3 aulas seguidas no laboratório de informática. Cara, a gente matava programação, que era uma parada um pouco mais simples, em 2 aulas e ficava 50 minutos jogando Brasfoot. Era bom demais. Muito bom. E aí, o que eu lembro de 2008 é ir pra casa desse meu amigo e o papel de parede do notebook dele ser o 5-3-3 do São Paulo, só que com os bonequinhos do São Paulo trocando o 5 pelo 6. E aí eu falei, caramba, olha, o São Paulo tem 6 títulos e tal. Mas eu acho que se for pra escolher um, Libertadores, acho que não tem como. Podia escolher o Mundial, que aí teria a Libertadores inclusa, mas eu vou só de Libertadores pra não roubar. Cara, eu ainda tenho que marcar esse check na minha lista, que é viver uma noite de Libertadores no Morumbi. Ainda não fui, tô devendo essa, mas acho que ver o São Paulo campeão da Libertadores, seja sozinho em casa, seja num bar com os amigos, apesar de eu não beber, mas tomando ali uma coca, seja no estádio, eu acho que é o meu 0-1 ali com São Paulo. Tudo bem que o Brasileirão é muito legal de ganhar também, porque quer dizer que você ficou 38 rodadas batendo em todo mundo, mas eu acho que a emoção da Copa Libertadores é uma parada diferente, ainda mais pro São Paulino, que precisa ser o primeiro tetra. Eu acho que o São Paulo precisa ser o primeiro tetra da Libertadores. Toda Libertadores, quando caem Flamengo e Palmeiras, quando os dois times são eliminados, eu falo,
beleza, agora eu posso relaxar e curtir o resto da Libertadores. É que nem eu, mano. Caramba, eu achava que só eu tinha esse sentimento, velho. Aí Sim, eu tenho muito isso. isso. E do Liverpool, eu já vi a Premier League, já vi 2 Premier League, já vi uma Champions, mas acho que já vi o Mundial também, mas acho que seria muito legal poder ver mais uma Champions ou mais uma Premier League. Puta, eu fico muito indeciso, mas como eu já vi 2 Premier Leagues, vamos de mais uma Champions aí, e aí fica 2-2. Sim, da hora, mano. Muito bom. Cara, eu sonho com essa Libertadores também, cara. Eu sou um tipo de cara que se o São Paulo ganhar Paulista, que é o menor dos títulos, eu já fico muito feliz, cara. O lance da escassez também, né? Então, a gente não ganha há muito tempo e tal. Eu não gosto desse discursozinho que a torcida, uma parte da torcida do São Paulo tem. Porque é soberano, porque é um time grande, não pode se contentar com... Cara, o futebol mudou. Deixa eu te contar uma coisa. O futebol mudou. Deixa eu te dar um recado. O futebol mudou. O São Paulo soberano, ele ficou lá. Infelizmente, eu queria muito te contar uma história de que o São Paulo ainda continua batendo em todo mundo. Não é mais. Inclusive, esse São Paulo soberano, Jonathan que viveu esse São Paulo soberano é um Jonathan criança, que é isso que você falou no início do podcast, que você não lembra, sabe? Não tem essa vivência. Eu acho que vivência é a palavra. Eu não tenho vivência do São Paulo campeão 2005 da Libertadores. Eu lembro, porque eu lembro claramente como eu tava de cuequinha dentro de casa. Criança de cuequinha dentro de casa. Filho único assistindo a final da Libertadores e o Mundial também contra o Liverpool. E aquele jogo ali é coisa de maluco. Eu já reassisti aquele vídeo na internet, aquele jogo na internet umas 80 mil vezes, assim. Mas assim, eu não vivi, cara, tá ligado? Diferente do Paulista, que o São Paulo ganhou. Eu tenho vídeos, inclusive, de eu assistindo o jogo. Da Copa do Brasil, que eu chorei, né? Quando o São Paulo ganhou em 2023. Esses títulos eu consigo ter vivências. Eu vou poder contar pro meu filho, né? Agora, esses outros títulos não. Então, se o São Paulo ganhar um Paulista, eu vou comemorar muito, mas eu acho que Libertadores é a nossa competição, né, cara? É a nossa cara, a gente colocou, não são palavras minhas, mas mais uma vez eu não lembro quem foi que falou pra dar o crédito, mas eu ouvi alguém falar que o São Paulo trouxe a Libertadores de volta pros times brasileiros, sabe? Porque antigamente... Na dúvida foi o Mauro Betti. Na dúvida foi o Mauro Betti, exatamente, eu acho que foi ele mesmo. Porque antigamente o brasileiro não falava de Libertadores, não tinha essa competição como era muito inalcançável, né, assim como é o Mundial hoje, o Mundial de clubes, né, e Mundial esse que o São Paulo tem 3, né, vamos deixar claro aí, pontuado isso aí. Então, Libertadores é uma parada que todo ano que o São Paulo tá em Libertadores, eu acredito que dá. Inclusive, esse ano de 2025 é um ano que eu tô. Esse ano vai. Esse ano o São Paulo campeão da Libertadores, eu pedi minha namorada em casamento. Mas eu tô nessa. Mano, pra gente encerrar, vamos falar sobre o seu canal, né, com o Piero, mano. É Inside the Box o nome do canal? Isso, Inside the Box. Eu não sei falar inglês, então pode ser que eu tenha errado. Inclusive, eu deixei até um comentário lá hoje, quando esse episódio tá ainda lá, talvez vocês já tenham cumprido o meu pedido, pra vocês falarem de Everton, pelo amor de Deus. Eu sinto muita falta de conteúdo sobre o Everton. Tem gente que faz especializado, né? Mas eu sinto muita falta de ver mais pessoas falar de Everton. Então eu espero que vocês falem. Fala um pouco desse projeto, mano. Como nasceu, de quem foi a ideia. E tá muito bom, cara. Quero parabenizar que eu assisti o primeiro vídeo, né? Que foi o do Liverpool, participação do Wallace Borges, que já esteve aqui. Mas conta aí pra gente um pouco. Cara, antes, você falou de pessoas que fazem conteúdo sobre Everton. Tem um cara que eu acho que ele é o meu gêmeo do mal, que é um André que torce pro Everton. Já esteve aqui, inclusive. O André Everton. Eu vi ele no TikTok e falei, caramba, o cara é o meu gêmeo do mal, filho. Ou o meu gêmeo do bem, dependendo da sua ótica. Ele é muito gente boa. O projeto, ele surge meio que naturalmente, assim, porque eu tenho o meu canal no YouTube individual, que é o André Pseudo, onde eu falo de Liverpool, eu falo de WWE. É basicamente o meu Twitter em vídeo. E aí o Piero tem o canal dele também sobre futebol, agora com uma pegada mais de futebol internacional, mas antigamente mais de Corinthians. E nós dois estamos traçando um trajeto é meio esquisito de falar, mas traçando um percurso dentro da TNT, que é esse de produção e ir um pouquinho para as frente das câmeras também. O Piero tá muito mais na minha frente, com todos os méritos possíveis, porque desde que eu entrei na TNT, eu nunca vi uma aceitação de alguém tão rápida e tão boa do público quanto a do Piero. O Piero, o cara é um gênio, assim, ele entende muito de futebol, ele é muito carismático, ele é daquelas pessoas que quando começa a falar, todo mundo olha para ele. Eu acho isso fantástico.
Ele é gênio. Então, a gente tá traçando esse caminho meio juntos e a gente sempre troca muita ideia na redação. Ele é Arsenal, eu sou Liverpool, então a gente fica se zoando um pouco e tal na redação. A gente gosta muito de futebol inglês. E aí, um belo dia, eu tava de férias ainda. Isso foi há uns 20 dias atrás. Eu tava de férias no interior do interior de Minas Gerais, cidade da minha namorada. E aí o Pedro me mandou uma mensagem: o que você acha da gente fazer um canal de Premier League junto? Falei, pô, top, amarradão. Tudo, assim, a gente já tem muita coisa pra fazer na TNT, de funções de produção. Eu tenho o meu canal no YouTube, ele tem o dele, mas, tipo assim, eu acho que se a gente criar um canal junto, tem tudo pra dar certo e um vai puxando o outro, um vai motivando o outro e a gente vai fazer. E aí a gente foi discutindo nomes, a gente tinha nomes muito ruins, a gente tinha nomes que quase foram aceitos, e aí a gente chegou no Inside the Box, que nada mais é do que dentro da área em português. E aí a ideia é falar de Premier League, falar de futebol inglês no geral também, por que não? Falar de alguma coisa da segunda, da terceira divisão, da quarta divisão, que seja minimamente relevante, e com muita resenha, o nosso jeito ali, tentando trazer um pouco das discussões que a gente tem fora, do jeito que a gente fala fora do ar para as câmeras e tal, trazer convidados, fazer lives pré-jogo, lives pós-jogo, cortes em redes sociais. Então acho que pode inspirar muita coisa, tanto no Inside the Box, quanto no canal do Piero, quanto no André Pseudo. Eu acho que vai ter muito conteúdo vindo por aí. Da hora, mano, da hora. Inclusive, quando esse episódio tá indo ao ar, o Everton já ganhou umas 4 partidas. Nunca que o Everton ganhe as 4 primeiras partidas. Só só em sonho. Cara, muito da hora, mano. Muito feliz em te receber aqui, em trocar essa ideia com você, saber que torcemos pro São Paulo Futebol Clube. E muito bom mesmo te ouvir. E eu gosto sempre de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? É o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, né? Um bate-papo, e como todo bate-papo, a conversa só vai para onde tem que ir. Deixar esse espaço para você ficar bem à vontade e dizer o que quiser. E mais uma vez, muito obrigado por colar aqui, mano. Cara, eu que agradeço demais pelo convite. Vi o episódio com o Piero, achei super legal e tal. Acho que a gente falou de tudo, de praticamente tudo. Não tenho... Como é um bate-papo, então também nem vim muito... não, quero muito falar disso, quero muito falar daquilo. Acho que tem que ser o mais natural possível. Quanto mais natural, melhor. Acho que é isso. Peço pra ficarem de olho nas minhas redes sociais, que todas são @AndréPseudo, tanto no YouTube, Instagram, TikTok. TikTok um pouco menos, mas eu solto algumas coisas lá também. E Twitter principalmente, ou X, como você preferir chamar. E no canal Inside the Box. Inside the Box, dentro da área, em português, que tem muita coisa boa vindo por aí, principalmente pra você que gosta de futebol inglês, mas não só. Da hora, mano. Tamo junto, até a próxima.